Você pode interagir conosco falando sobre a acomodação ou comodismo voluntário e involuntário. E como sempre, a gente sempre gosta de trazer aqui uma definição dos termos que estamos tratando. O pastor Guerra aí vai reforçar, então, essa definição sobre acomodação, pastor. Isso é porque muitas pessoas podem estar nos assistindo agora e não assistiu ontem, né? Claro. Para a gente dar uma relembrada assim, né? E para aqueles que estão nos assistindo, né? Para fixar mais a questão da acomodação. Mecanismo de mudança interior do sujeito. Pode-se dizer que os elementos que desencadeiam esse processo são a hereditariedade, a vivência material e a dissimulação social e o equilíbrio. São fatos influenciadores no desenvolvimento. Então, nós temos uma das partes aqui que é a experiência física, toda a experiência que resulta das ações realizadas materialmente. Outra, transmissão social. Diz respeito da educação. A simulação que a criança faz, domínio, é acionada pela lei do desenvolvimento. Então, vem na questão da criança já começar a ser acomodada desde pequeno. Então, isso é passado para a criança, o comodismo e tudo, então isso depois traz um problema. Equilíbrio, fator essencial e determinante no desenvolvimento do sujeito, nesse processo de adaptação e o meio em que vive. Caracteriza-se por equilíbrio entre si e os outros. Não é? E vem o equilíbrio entre a pessoa e aqueles que o rodeiam. Então, muitas vezes, essa acomodação também pode prejudicar as pessoas que estão juntos daquela pessoa. Tá? Olha, interessante essa definição. Inclusive, nós temos o exemplo aqui do Wellington, que vai falar sobre um comodismo involuntário, mas nós temos um outro exemplo de uma mãe que escreveu para a gente, daqui a pouco eu leio, que nos parece um comodismo voluntário também. Ela conta o caso da filha dela. Mas primeiro a gente queria ouvir um pouco da história do Wellington. O Wellington que é ferroviário, não é isso, Wellington? Exatamente. Eu trabalho hoje, tem 2 anos e 8 meses que eu trabalho nessa área. Antes eu tinha uma pequena empresa, durante 10 anos eu tive uma empresa e por um determinado momento eu fiquei realmente desempregado, onde surgiu essa oportunidade. Mas com o tempo, né, eu comecei a perceber que eu estava começando a me acomodar, né, nesse tipo, no meu trabalho. E isso começou a trazer certas frustrações na minha vida. Tristeza, falta de confiança em si mesmo, né? E foi onde eu busquei a clínica, e nós estamos juntos aí quase 8 meses, e onde eu comecei a observar que eu não poderia me deixar acomodado naquela situação, que realmente eu tenho capacidade, né? E que eu deveria buscar algo melhor para mim. Agora, você tem um agravante na sua história, que parece que você sofreu um problema de saúde advindo de situações do trabalho, por causa de peso. Conta um pouco dessa história para a gente. Exatamente. Como a gente trabalha especificamente com muito peso, né? Eu trabalho com rolamentos de ferrovia. O rolamento é aquela roda do trem? É a roda do trem, exatamente. Que é muito pesado, muito pesado. E com o tempo isso veio dar um desgaste na minha coluna. Eu estou hoje com um problema de hérnia de disco, né? E esse problema está se agravando desde julho, onde hoje eu permaneço encostado pelo INSS, né? E isso também trouxe uma tristeza muito grande, porque na realidade você fica ao mesmo tempo trabalhando, vinculado a uma empresa e ao mesmo tempo afastado. Então você acaba ficando sem saber o que fazer de sua vida profissional. Isso acaba trazendo essa acomodação involuntária. E pelo que você falou, assim, a gente sabe que quando a pessoa é empreendedora, normalmente os empreendedores, você falou que tinha uma empresa, né? Sim. Os empreendedores, em geral, não são acomodados, né? O empreendedor, ele tem essa iniciativa, tem uma garra diferente, alguém que vai, paga para ver, se esforça. Verdade. Então, de repente, por motivo de força maior, você se viu numa situação em que você teve que arrumar um emprego. Sim. E nesse emprego você sofre uma situação que afeta a sua saúde e te coloca numa condição de acomodação que você não queria estar. É o que eu entendi da sua história. Exatamente. E aí, com isso, eu comecei a observar o seguinte, falei, bom, como eu ainda estou vinculado a uma empresa, e como você mesmo disse, a gente tem esse espírito de empreendedorismo,
eu comecei a buscar alguma coisa, não para que eu fizesse, porque eu não tenho ainda a condição, porque eu estou vinculado à empresa, mas a minha esposa fazer. Então, eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa, como minha esposa estava desempregada, alguma coisa que ela pudesse fazer, quer dizer, eu passasse aquilo que eu gostaria de fazer para mim, mas não podendo pelo meu vínculo com a empresa, que ela fizesse. Então, em buscas na internet, eu achei alguma coisa ligada a pet shopping. Então, eu comecei a pesquisar e começou a surgir pessoas, né, na minha vida que estavam trabalhando nesse meio. Eu falei, poxa, que legal, vamos buscar mais algo sobre isso. E aí, em pesquisas, eu descobri algumas empresas em São Paulo que vendiam máquinas para fabricação de produtos para pet shopping. E nem comentei nada com minha esposa. Eu mesmo fui fazendo tudo sozinho. Quando eu cheguei a uma conclusão, né, lógico, orando muito, buscando a Deus, eu falei, não, é isso que eu acho que Deus quer pra gente. Então vamos dar uma vírgula aqui na sua fala. Hoje o nosso tema é comodismo voluntário e involuntário. E aí nós estamos vendo aqui um exemplo de uma pessoa que involuntariamente ela foi colocada numa condição em que ela não poderia desenvolver uma função que ela desenvolvia, que é o caso do Wellington, não podia desenvolver, porque afetava a sua saúde. Mas a gente percebe que o corpo dele foi colocado em acomodação, mas a mente dele continuava querendo fazer. Né? Isso é comum, pastor Guerra, acontecer, por exemplo, em pessoas que não se entregam à acomodação, porque daqui a pouco nós vamos ver uma história aqui de uma moça que a mãe escreveu para a gente, que eu citei antes, de que ela se entregou a uma certa acomodação. É comum, por exemplo, casos como o caso do Wellington, a pessoa que não quer estar acomodada, mas se vê obrigada a estar acomodada e ela entrar em conflito, e aí o conflito ficar muito grande dentro dela e ela ter que buscar ajuda, como ele acabou de citar agora há pouco? Porque aí vem a questão, que ele saiu de um processo e entrou no outro, totalmente diferente. Um processo de liberdade, ele era empresário, e depois teve que sujeitar a uma empresa, que é bater cartão, ter horário e tudo direitinho. Então, de repente, ele encontra numa outra situação, que foi a situação dele, que ele ficou encostado pelo INSS. Quer dizer, ele passou por 3 processos, que eu vejo que 3 processos. Só que na mente dele, né, eu creio que isso aí até o próprio Espírito Santo, que ajudou ele nisso, né, Wellington, colocando que ele não podia parar. Mesmo ele estando naquela situação, ele não podia. Então, o que a mente dele levou? Levou a ele a entender que mesmo ele estando nesse processo, ele não poderia acomodar. Ele tinha que exercitar a mente, que muitas vezes a pessoa para o corpo e a mente, que isso aí que é terrível. Ele se atrofia e vem aí o que nós chamamos de engessamento, entendeu? A pessoa fica engessada. E aí que vem esse processo. Mas, né, eu creio assim, o Wellington, né, até acho bonito da parte dele ter buscado essa forma, né, trabalhando com a esposa dele lá, de se sentir bem. Quer dizer, ele não tem condição física, mas a esposa pode desenvolver alguma atividade que ele pode orientar. Me permita ler aqui a história da mãe que escreveu para a gente, que fala dessa filha, né? Ela não escreve exatamente o nome dela, mas eu estou verificando aqui pelo nome no e-mail. O nome no e-mail é Hiro Souza, então eu não sei se exatamente esse é o nome da mãe. Ela escreveu para a gente ontem. Ela diz o seguinte, olha... boa tarde, eu preciso de um conselho. Eu tenho uma filha de 15 anos que não consegue se comunicar comigo. Ela não tem nenhum problema de fala, mas diz que quando é para falar comigo, ela trava. Eu já tentei de tudo. Levei a um psicólogo, somos cristãs, ela é desde que nasceu. Esse ano que passou foi a gota d'água. Ela perdeu a série e sabe qual foi a desculpa dela? Ela disse que não estava a fim de estudar. Quando perguntei por que então ela ia para a escola, ela me disse que era para conversar com a diretora. Aí a mãe escreve dizendo, uma mulher que não é cristã e que me deu a desculpa de que a minha filha perdeu o ano porque estava em muitos compromissos na igreja, sendo que o único compromisso que ela tinha era frequentar os cultos 3 vezes na semana e fazer parte do Ministério de Louvor, coisa que ela adora. Estou muito chateada, minha filha não faltava à aula, o meu esposo a levava todos os dias e esse era o último ano do fundamental. Ano que vem ela iria para o ensino médio. Já conversamos com a pastora sobre essa dificuldade de se comunicar e penso que eu devo ter culpa, mas não sei como resolver. Peço conselho, pois ela de uns dias para cá
está me desafiando, chamo a atenção dela para algumas coisas e ela me despreza. Ela é muito doce, carinhosa ao extremo, muito carente. Tenho mais 3 filhos que se comunicam muito bem. Ela foi adotada e já conheceu a mãe biológica, mas diz que é feliz aqui. Mas eu não sinto isso, preciso ajudar a minha filha, pois eu não quero que ela seja uma mulher com doenças na alma. Desde já agradeço. Então essa mãe, que eu não sei o primeiro nome dela, aqui o e-mail dela está como Hiro Souza, ela também não fala de onde é, mas uma história que não é incomum, não é rara, né? Uma história que a gente vê com frequência aí, situações de adolescência, e a moça se acomodou ao ponto de perder o ano escolar. Podemos dizer então que seria um caso de acomodação voluntária, diferentemente do caso do Wellington? Não. Esse caso específico está relacionado à bastardia. É uma filha que foi gerada fora do casamento, ou seja, que é adotada. Então, ela já vem com um quadro de rejeição desde o ventre. Então, na realidade, agora, ela só está mostrando, dando os frutos a respeito disso. Porque nós temos que fazer aqui uma separação. Ou seja, os pais a amam, óbvio, supriram e dão todo o carinho, amor e afeto, claro. Mas, na realidade, nós temos que entender que essa criança, ela foi concebida, não sabemos como, não é? E a ponto dela ter sido dada, né, a adoção, ela já recebeu o impacto dessa semente de rejeição no seu coração. Então, na realidade, por que ela é carente, ela é necessitada? Por causa disso, por causa da rejeição. Então, esse é um quadro, nessa fase, quando entra aí nos 13, 14, 15 anos de idade, começa justamente a aguçar essa necessidade de aceitação e de valor. Então, no coração dela, a tendência natural do coração dela é achar-se verdadeiramente que a mãe ama mais os outros 3 filhos do que ela. Não é? Então, assim, muitas mães que têm filhos adotados e que não foram ministrados têm colhido algumas consequências a respeito disso. Então, o que nós orientamos? Essa jovem ela precisa passar por uma ministração para ser quebrado essa raiz de rejeição, não é? Desde a concepção, e ser colocado também ela dentro da cobertura, não somente do documento, do cartorial, ou seja, que vocês são pais, mas espiritualmente falando. Precisa ela passar por esta administração para isso ser resolvido. Não é? Então, por que ela tem dificuldade de relacionamento com você que é mãe? Porque, na realidade, ela não consegue se sentir parte da família. Como ela mesma, você falou no e-mail, ela gosta de estar com vocês, mas ela não sente parte integrante da família. Isso é natural quando alguém que tem um DNA, ou seja, biológico, que é um outro, não é seu. Não é? Então, por isso que nós temos que fazer essa ministração, ela precisa passar por essa ministração para que ela seja curada disso aí, agora, quebrada esse e distanciamento. outras coisas também, né, pastor Rogério, que ela tem os questionamentos dela sobre por que foi. Isso. Né, as pessoas normalmente, nessa situação, têm os questionamentos e eles têm que ter resposta. Então, essa bastardia, ela pode gerar vários sintomas, inclusive esse tipo de acomodação. Eu achei interessante, porque a definição que o pastor Guerra trouxe sobre acomodação fala sobre hereditariedade. Eu ouvi essa palavra. Tá aí. Então, eu fiquei pensando aqui que isso poderia ser um fruto também de acomodação por causa de uma situação dessa. Uma outra coisa, até aproveitando esse e-mail e a fala do Wellington, porque, na realidade, por exemplo, o Wellington ele veio de um tipo de acomodação. Que é involuntária, no caso. Antes da enfermidade. Ah, sim. Que era a questão de conviver com os seus dramas, suas lutas, no aspecto de áreas que precisava de cura. Não é? Muitas vezes nós nos acomodamos nessa realidade em que a gente vive. Muitas vezes assim, puxa vida, isso nunca vai mudar. É assim mesmo. Quanto mais eu mexer aqui vai ser pior, então deixa do jeito que está. Deixa assim. Então, a pessoa está lá na igreja, frequenta, é ativo, né? Ele, a esposa, os filhos, as filhas ativas na igreja e tudo, mas ainda tendo essas áreas a ser tratado. Então, quando começou e ele buscou isso, soube da Clínica da Alma e buscou o atendimento, por indicação de um amigo comum entre nós, então começou esse processo e aí Deus começou a mexer em todas as áreas da vida dele. Aí culminou com essa questão
né, dessa dor e foi pesquisar e viu.